Fala pessoal, mais uma segunda-feira, mais um Pinda Pod aqui. Aline Bernardes de novo, hein, Aline? Faltou aí, deixou a gente na mão, a agenda dela conflitante, mas estamos aqui recebendo uma pessoa muito especial para mim, para a Aline também, para a história de Pinda, né? A Marta Guimarães. Marta, seja bem-vinda. Obrigada, prazer de estar aqui com você. Fico feliz, ô Marta, de você estar aqui e a gente poder bater esse bate-papo, até porque a gente já fez uma live há uns 2, 3 anos atrás, rendeu bastante, conversamos bastante, aquele momento, eu acho que era era época de pandemia, era né? Pandemia. A gente não podia estar pessoalmente assim, mas pelo menos virtualmente foi possível conversar bastante. Sim. Martinha, conta aí pra gente quem é a Marta Guimarães, porque tem gente que conhece a Massô, mas não conhece tanto a história da Marta. Sim. Tem gente até que me chama de Massô. Massô? Eu quis separar, né? Criei a Massô para desvincular um pouquinho da minha imagem, né? Até para abrir um pouquinho mais. A ideia não era ficar Marta Guimarães Massagem, Massô. Daí eu criei a Massô, né, que é uma empresa de massagem, tanto que tem outras pessoas que trabalham fazem comigo em eventos. Uhum. E acabou que, assim, Virou virou o meu nome. Então, agora tem você vai virar que... Marta Massô. Marta Massô. Tem gente que me chama de Massô, mas comumente as pessoas me conhecem como Martinha. Mas antes de você falar, Marta, de quem é a Marta, por que o nome Massô? Massô significa, eu queria uma coisa mais concreta, né? Ela significa pedra, pedrisco em italiano, que legal. é uma das minhas origens. Legal. E a parte de massagem mesmo em porque português. Sonoramente dá a entender da massagem, né? Fica legal. Sim. Bacana. Mas conta aí, quem que é a Marta, pra quem não conhece? A Marta... Você é de Pinda? Sou de Pinda, nascida em Pinda. Sou pindense, né? Aham. Mas a minha trajetória ela não ficou restrita a Pindamonhangaba, né? Eu fiz a minha formação, ela passou por várias cidades, por vários clubes, tive uma ascensão esportiva considerável enquanto massoterapeuta. Trabalhei com seleção brasileira, com grandes clubes, né? Esporte Clube Pinheiros, o Corinthians, né? E nossa, tem história, tem gente que eu atendi muita gente. E aí a Marta é mãe da Duda, a mãe da Marta, Vanessa. Daí tem a Marta Guimarães, mãe da Duda, da Vanessa. Que tem gente que fala que é irmã, que acha que é irmã. Exato. Que acabou ficando a Marta sem filhas, né? A Marta sem filhas. Tem muita gente que acha que eu não tenho filhos, né? Eu crio uma, que é do meu irmão, que é a Vanessa. Que é a Vanessa. E a Duda, que todo mundo acha que é irmã. Legal. E, na verdade, depois que o Lorenzo nasceu, que é o meu neto, muita gente achava que o Lorenzo era meu filho. Então, agora já entendem agora você ganhou um filho, então. Mas entendem que o filho é da Duda. Então ele virou sobrinho. Ô Marta, e conta pra mim, criou a Massô tem quantos anos já? A Massô tá com 11... Não, minto. Muito mais. Tá indo pra 20 anos. Pra 20 anos já pra de 20 Massô. anos de Massô. E essa trajetória, porque até o nome se consolidar profissionalmente, passar por grandes clubes, como que foi, assim, a ideia de começar a ser massoterapeuta? Foi uma coisa que eu queria desde criança. Até onde eu me lembro, acho que eu tinha uns 4 anos de idade, já falava que eu queria ser massagista. Uhum. Só que, assim, massagista, no nosso tempo, né? Uhum. Era muito complexo. Até ia falar isso porque existe um tabu. Porque às vezes as pessoas acham que massagista tem o cunho sexual, erótico e tal, e tem muita gente que acaba misturando. Até porque é a sociedade machista, né? Muito complicada, muito difícil. Eu acho que do que se vende, né? O que se fazia mais propaganda, hoje ainda tem esse tabu. Mas o que acontece? É igual quando eu dou aula. Eu falo, gente, é uma linha muito tênue, né? Para você tomar cuidado com o que posta, com a intensidade do que se posta, o assunto que você fala. Porque o que acontece? Há uma confusão. Você está acessando o corpo do outro. E isso não quer dizer que o outro tem acesso a você.
né? Então, o fato do cliente estar despido, você tem que respeitar aquele corpo. Então, é uma linha muito, muito estreita. Né? Difícil de trabalhar. E aí, para cortar a sexualidade da questão, principalmente quando a gente trabalha com homens, né? O homem é muito visual. Ele precisa dar aqueles 5 minutos de dar uma olhada, assim, às vezes conversa com o peito da gente e não conversa. Então, o que acontece? Nada de decote no horário, no momento do atendimento, né? Roupas muito coladas, muito justas, que trazem mais formas para o seu corpo, tal. Nada contra atender com uma legging, tá? Até porque eu faço isso. Mas, assim, a gente tem que entender que nem tudo cabe, né? E depende da forma como a profissional acaba atendendo, né? Sim. Mas você já passou por uma situação complicada, assim, do cliente às vezes tentar alguma coisa, ficar um pouco mais exaltado, assim, alguma coisa ou não? Não, eu tive clientes apaixonados. Isso eu tive, assim, de me mandar presente. Isso eu tive vários clientes que se apaixonaram, assim, perdidamente. Eu tive que E já sentar teve alguma outra situação conversar. constrangedora? Porque às vezes tem uns videozinhos que rolam na internet da pessoa fazer massagem e de repente soltar um pum ali, né? Porque tá apertando e tal. Sim, acontece? Aí é constrangedor para o cliente. Sim. Né? Acontece, às vezes acontece. Às vezes é natural. Todo mundo tem gases. Faz parte né? do corpo, é normal. Então, assim, finge que nada aconteceu e toca o barco, né? Leva... Outras situações que geralmente é o grande tabu. E se o homem tiver uma ereção, né? É o que a gente sempre fica assim, ai meu Deus, tanto que tem muita mulher que não gosta de atender homens pelo risco. Mas aí o que acontece? Se você entende que aquele corpo tem um sistema de funcionamento e que independe do que a pessoa esteja pensando, que ele vai funcionar daquele jeito. Assim, então se ele tiver relaxado demais, ele pode ter uma ereção. Se ele tiver com vontade de fazer xixi, ele vai ter uma ereção. Então, se ele tiver constrangido e pensar, nossa, eu não posso, o que acontece? Se ele ficar muito tenso, ele tem uma ereção. Então, se você tratar como naturalidade, é só um rompante. Eu costumo brincar que passa. É a meia bandeira. Aí vai passar. Aí ele dá de acordar, né, de ficar mais animado e passa. Porque você tem que entender que aquele corpo está recebendo um estímulo, né? E aí, principalmente na massagem que vai até a coxa, que vai até a virilha, o toque não pode ser muito suave, porque na nossa cultura a gente só conhece o toque sexual. A gente não conhece o toque terapêutico. Então, isso é da cultura do latino. A gente, depois que chega uma certa idade... Quando você dá aquela apertada ali, a pessoa nem vai pensar muita coisa. Não pensa. Aí o seu apelido já ficou Marta Mão de Pedra. Sim, porque isso é um apelido que os fisiculturistas me deram, e é o que né? eu ia falar, porque eu já vi, né? Eu sigo lá nas suas redes sociais, eu já vi, você faz às vezes massagem uns caras enormes, né? Sim. Gigante. Sim. Pra apertar tudo aquilo lá de músculo, pô, tem que ser... Tem que ter, assim, a massagem esportiva nem todo mundo gosta de aplicar, porque você tem que ter força, né? Você tem um desgaste. Mas aí, fora de consultório, você tem que ter uma rotina. Você precisa do fortalecimento. Muita gente não gosta de academia, não faz. O que acontece? Você vai lesionar. É um serviço braçal. Você precisa da articulação bem estruturada, você precisa de estrutura muscular mesmo, maturidade muscular para suportar o trabalho. E, por exemplo, em relação a fisiculturistas, na fase de lapidação que a gente fala, né, que é aprofundamento de cortes, dos vincos e tal, é esse aprofundamento, essa abertura, né? Então, assim, para que o cara chegue com a musculatura mais aparente e com os vincos mais aprofundados. E isso não tem jeito, você tem que fazer na mão. Eu não vou falar que não dói, porque dói pra caramba. Imagino. Ele tá sem gordura. Então, a gordura, ela tem duas funções. Ela dá essa amortecida pra gente e é isolante térmico. Então, o cara que tá sem gordura, tá pele e músculo,
vai doer pra caramba. Então, assim, é uma coisa nada suave, né? Que só eles aguentam. Aí virou Marta mão de pedra. Mas assim, pro público geral, por exemplo, tensão muscular, não, eu doso muito bem a mão, né? Então, assim, tem uma pegada mais forte e tal do que o tradicional do mercado, mas é uma pegada voltada para a soltura muscular de tensão, tensões comuns, né? Então eu vou entender que aquele cliente é um cliente que não pratica atividade física muitas vezes, ou não é tão assíduo, né? Não tem tanta estrutura muscular para aguentar uma pressão. Não adianta eu querer fazer uma massagem com o cotovelo quando a pessoa não tem estrutura para suportar essa pressão. Aí eu machuco, causa um problema inflamatório, a pessoa fala, nunca mais vou fazer massagem, porque, sair arrebentado, não é esse o objetivo, né? E, Marta, eu já vi também que você, às vezes, atende os ciclistas, né? Em algumas competições. Sim. Como que funciona esse processo? É sempre depois, né? Porque antes não dá para deixar o cara meio que relaxado ali, porque a massagem em si, ela não é só relaxante, mas é mais para poder... relaxar depois da competição? Depois da competição, no caso do ciclista, tem 2 períodos, né? Assim, por exemplo, tem os trabalhos que eu faço junto ao Letap Brasil. A gente faz um suporte ao ciclista. Então, nesse suporte ao ciclista, às vezes eu pego eles no meio da Serra Velha, lá no pico. Né? Então, assim, eles estão no meio do percurso, a musculatura fadigou, eu entro com a massagem só para dar aquela oxigenada para ele continuar o percurso, né? Outro momento é pós-pedal, aí é legal. Solta a musculatura para ele ter uma regeneração legal, para diminuir a intensidade de ácido lático. E também tem ciclistas que gostam pré-prova. Só que geralmente eu gosto quando o ciclista já tem a rotina de fazer massagem, porque ele consegue ler o corpo dele. Olha, eu gosto da massagem até tantas horas antes da prova. Entendi. E aí que tem um pulo do gato aí. Isso para todo esporte. Se você faz uma massagem pré-prova acima de 30 minutos, você deixa o cara alerta. Pesado. Então, por isso que até eu perguntei, porque eu imaginava justamente isso. Se fizer antes da prova, a pessoa vai dar uma... Né? Aí vai do objetivo. É pré-prova? Ok, então você não pode demorar muito nessa massagem, nem fazer com que ele tenha um relaxamento. Não, tem que ativar essa musculatura. Se você relaxar demais, ele vai sentir a musculatura pesada e não vai, porque ele libera hormônio, né? E o hormônio de relaxamento vai trazer o quê? Letargia pro cara, daí ele não vai explodir. Fica meio lerdão. Isso em todas as modalidades. Não tem como você... vou usar a mesma técnica. Não dá, né? E não tem como usar a mesma técnica para esportes diferentes. Então, você muda. É diferente, por exemplo, vou pegar um atleta de natação. É o Cezão, né? Por exemplo, pegar o César Cielo. E vou fazer a soltura dele. Tá, é uma musculatura que é bem desenhada, bem definida. É uma musculatura extremamente madura. Só que é uma musculatura não tão rígida. Ela é mais solta, mais molinha, porque ela não tem impacto. Diferente se eu pegar um jogador de futebol. E você já atendeu, assim, praticamente em todas as modalidades? Sim. Porque você atendeu ciclista, fisiculturista, futebol... Levantamento de peso, atletismo. E o que foi mais difícil, assim? Tipo, qual atleta que é mais difícil? É o fisiculturista por conta da quantidade, assim, de músculo, do percentual de gordura, porque os caras secam, né? Eu acho que é o levantamento de peso. É? Porque eles são grandes, né? São bem pesados. Não necessariamente tem tão que ser gordo, tal, né? Tão definido. Isso é um tabu do levantamento de peso. Com o percentual de gordura reduzido, né? Às vezes o cara é meio grandão mesmo. Eles ficam bem grandes mesmo e inteiro maçudo, né? É diferente do fisiculturista que ele fica seco, né? Ele fica grande e pra seco. Pra mostrar o músculo, né? Exato. Do músculo. E o levantamento de peso, o cara fica grande como todo. Ele não baixa tanto não se importa o percentual com a questão, estética dele em relação ao percentual de gordura.
Mas ele pode, sim, ter um percentual mais baixo. Por exemplo, esportes que consideram peso, então a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, bobsled é um esporte que o atleta tem uma estrutura considerável, ele é grande, só que ele precisa ter um peso bem controlado, porque é a somatória dos atletas, né, do peso dos atletas para impulsionar o carrinho. Uhum. Então, se ultrapassa, a velocidade vai ser alta demais pro tobogã, né? Uhum. Pro corredor, e aí o carrinho pode descarrilar. Uhum. Então... Legal. E fora os atletas, óbvio que você faz também massagem em pessoas, vamos dizer, comuns, né? Comuns, é o que mais atende. Normal, atende normal. Aí você tem o local que você atende e você também participa de eventos. Sim. Inclusive o Michel que agendou aqui a entrevista pra gente, né? E você fez a massagem no diretor. Conta aí pra gente como é que foi o evento em Campos, qual que era o evento. O evento é um evento gastronômico, né, chamado Vinhos na Serra. Já não é a primeira vez que você participa. Não, tá na 4ª edição, é a terceira. Uhum. É a terceira que você tá participando. Que eu tô participando. Chega lá, você atende o público em geral, fica com o stand lá e atende. Porque a ideia da massagem num evento social ou gastronômico é a experiência. Uhum. Então você tá num evento gastronômico onde você tá tendo experiências sensoriais. O paladar, né? Então você tem a comida e tem a bebida. Uhum. E por que não a massagem? Então a massagem te traz uma experiência de toque, te traz uma experiência sensorial bem interessante. E nesse evento em particular, o Michel tava lá, experimentou. Então, assim, você experimenta vinho, né? Faz a degustação, come e relaxa. Inclusive um amigo em comum, que é o Marcos Florino, estava lá dando aula de gastronomia, da Paede e tal. Eu até perguntei para ele, falei, Marcos, mas você não fez a massagem lá? Ele falou, não, a massagem eu não fiz, que não deu tempo. Não deu tempo, verdade. Ficou bem corrido, né? Ele como chefe. E toda vez que ele aproximava da tenda, eu estava atendendo. Né? Então ele acabou não conseguindo fazer. E a comida dele é boa? Nossa, fabuloso. Michel experimentou lá também? Ou Michel não conseguiu, não deu tempo? Não sobrou? Dele não. Ah, entendi. São vários. E já acabava e já vinha outro. Não deu tempo. Ô Marta, e assim, em eventos, você deu o exemplo da questão gastronômica, que é a massagem é uma forma de ter a questão sensorial e tal. Outros eventos, Massô também já participou, lembra assim? Sim, tem eventos sociais, por exemplo, da Band, né? O Band Saúde, a Dog Fashion Day. São eventos que a Dog Fashion Day é uma corrida de cachorros, né? Uhum. Então eu já participei tanto fazendo a massagem nos cães, né? A ideia é ensinar o dono a que parte, a anatomia nossa e do cachorro são bem parecidas, não difere tanto. Só que aí tem algumas particularidades, do mesmo jeito que, por exemplo, você tem cócegas nos pés. E você fala, não, olha, no meu pé ninguém toca. O cachorro é a mesma coisa, ele pode ter cócegas nos pés. Mas ele não fala, ele não fala, ele é bocanha. Você tem que entender, né? Ele tem que entender. E a ideia, por exemplo, da massagem no cachorro, não é somente de relaxar, mas é de o dono fazer uma inspeção no corpo desse cachorro. Uhum. Então, identificar se ele tem um nódulo, identificar qualquer problema, áreas de dor, porque ele não vai falar. E às vezes quando a gente percebe, o cão já não tá comendo, ele já tá com reações agressivas quando você direciona a mão para aquela região que ele sente dor. Então a ideia era essa, de orientar o dono do cão a identificar pontos em que o cachorro tenha prazer de receber o toque e pontos que o cachorro não aceita o toque. E isso fica até mais fácil de você trabalhar com o cachorro. Por exemplo, tem uma visita, o cachorro sempre vai vir pedindo carinho, olha, faz massagem em tal, faz o carinho em tal lugar que ele gosta, para ser mais dócil, porque vai que a visita exatamente, então é uma particularidade do cão. Tem outro. Você chegou a tomar alguma mordida já do cachorro assim? Não.
Geralmente os cachorros também são bem adaptados, né? E no evento aparece tudo, assim. Já fiz massagem pitbull, já fiz... o animal é bem receptivo, né? Então, assim, é o lugar certo. Como a gente, o animal também gosta dessa parte de trapézio. Aqui, né? Pescoço, essa região dele acaba também sendo mais relaxante. É mais relaxante. Legal. E teve outros eventos, assim, que participou, que você lembra? Porque é bem curioso, né? A questão do cachorro é diferente. É diferente. Não vai ser qualquer massoterapeuta que vai participar de um evento desse. Eu tive que... E que vai ter esse entendimento. Para fazer esse evento para Band, eu tive que estudar. Estudar, assim, entrevistar veterinários. Eu tive que estudar para agir com o animal, porque senão a gente não... É igual o ator quando vai fazer uma peça teatral, uma novela e tal, que faz a oficina lá para poder entender o que é do personagem dele. Eu gosto muito dessa área, porque o que acontece, por exemplo, quando os fisiculturistas começaram a chegar para mim, eu falei, cara, eu não entendo nada desse mundo. Não entendo nada. O cara chegava pra mim e falava assim, Martinha, eu tenho que fazer a pose tal. Então, vê o que você pode fazer pra mim. O que ele tá falando? Que pose? Né? O que é isso? Aí, eu comecei a frequentar os eventos de fisiculturismo, assistir, né? O que é cada pose, a exigência dos jurados, né? E aí eu me encantei, falei assim, eu vou fazer um treino de fisiculturismo, fiquei um tempo treinando, em 2 meses virei uma paniquete. Botou o shape? Botei o shape, agora tô no desafio com o Rafa de novo. Mas, enfim. Cada esporte que aparece, que não é do meu cotidiano, eu vou me aprofundar e vou estudar. Ok, tem uma patologia que eu não sei, não tenho a familiaridade. Eu sempre falo pro cliente, ok, na próxima sessão eu te dou eu vou destrinchar isso daqui e a gente vai achar o melhor jeito de lidar. Porque às vezes vai chegar também o cliente para você que tem uma hérnia tal, que tem tal dificuldade, tal patologia, que vai ser surpresa para você que você não tenha atendido alguém com aquilo ali, né? O que acontece, na minha trajetória, eu fiz a massoterapia, entendi que eu precisava de recursos, né, de estudar, aí eu fui para enfermagem. Legal. Então eu fui para a área da saúde para completar o meu estudo de massoterapia. Porque assim, aparece uma pessoa, são doenças que a gente fala que são base, né? Hipertensa. Até onde eu posso ir com a massagem para não interferir nessa hipertensão? Porque às vezes você pega pessoas, ainda mais no tempo de hoje, que são picos de pressão por estresse. Ele não é um hipertenso, né? Mas ele faz pico. E ele pode fazer um pico de pressão na maca. Então você está ativando a circulação, você está estimulando todo esse corpo, mas a cabeça dele, exatamente, a cabeça dele está pensando em 1000 coisas que pode levar ele a esse pico de pressão, somado ao estímulo que você está dando. Então... Entendi. Marta, além da questão da massoterapia, a Marta também tem uma vertente atleta. Tenho. Não é? Sim. Você, inclusive, estava competindo natação em alto mar. Conta um pouco dessa experiência aí. Gente, como que aconteceu, tio? Na sua adolescência, você já era uma atleta, era esportista, participava, praticava alguma coisa? A minha base esportiva é a natação, né? Eu formei atleta em São José dos Campos, né? Morei lá. Depois, na adolescência, que eu vim pra Pinda e fiquei assim, fiz um pouquinho de vôlei e tal, mas o meu quesinho, a paixão é a piscina. Eu gosto dessa sensação, eu e a água, né? O corpo deslizando na água, muito bom. E aí, o que acontece? Eu queria voltar, né? Só fazer uma retrospectiva, né? Depois que eu tive a Vanessa, eu voltei pro esporte. Então, a Vanessa era bebezinha, o técnico de Djalma, ficava com ela no colo, me pagiando, enquanto eu fazia marcha atlética na pista. Olha só. Lá do João do Pulo.
Aí comecei a competir pela prefeitura de Pinda e tal. Tive um bom desenvolvimento com o atletismo, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer. Na minha infância eu fazia natação e judô, né? O judô era mais por uma questão de pôr a raiva para fora, e a natação era a minha paixão. Então, assim, a hora que comecei a ser introduzida no alto rendimento, eu deixei o judô de lado, porque eu tinha medo de lesionar, né? E aí aqui em Pinda eu competia mais a parte do atletismo, e eu sempre querendo voltar para a piscina, mas eu tinha uma nostalgia. Falei, ai, gente, vou voltar. Porque eu fui atleta dos 1.500. 1.500 é uma prova que ninguém quer assistir, que demora pra caramba. Ai, é igual os 10 mil rasos, né? E aí você foi pro mar. E aí a prefeitura falou, olha, Martinha, tem uma equipe de águas abertas. O que você acha? Eu falei, interessante, né? Nunca nadei no mar, mas vamos lá. Tem muita diferença. Tem. Muito. Tem. Até porque acredito eu que a água vai ser bem mais fria em determinados momentos. Não, depende muito. Se você nada em piscina fria, a piscina chega numa temperatura muito mais baixa do que o mar. Entendi. Nunca peguei um mar congelante, assim, igual a piscina. E você nadava quanto, assim, no mar? Eu faço a explosão, que é a prova curta, né? 1.000 metros. 1.000 metros. Mas tem gente que faz ainda provas... Tem uns atletas na equipe de Pinda, que é o Washington, faz acima de 5.000, né? Então são atletas bem já... E 1.000 metros, em quanto tempo você nada, mais ou menos? Dá ali seus 20 minutos, Ninguém 18... Quer assistir. Ninguém quer assistir. Só vê o resultado só depois. Na verdade, no mar, assim, o pessoal fica esperando na areia, né? Mas dá pra você acompanhar a prova. Não, dá pra você ver o pessoal fazendo o percurso. É bem legal. E aí eu fui pro mar, gostei. Assim, peguei a minha estreia no mar foi um mar estupidamente mexido, com ondulação, em que, assim, ou eu amava... ou odiava, tipo, eu nunca mais volto aqui e tal. A insanidade esportiva falou mais alto, e eu falei, não, eu gostei desse troço. Mas depois você chegou a pegar momentos assim mais tranquilos. Sim, já peguei mar que tava piscininha, né? Mas geralmente o horário que é a largada da minha prova é o horário que o mar tá virando. Então sempre pego ondulação. 11 horas da manhã. O horário que o mar começa a ficar mais mexido, começa a virar. E como toda prova que se faz na natureza, a única coisa certa que se tem é o imprevisto. Já teve vezes o mar tá calminho, deu a largada, 5 minutos depois virou, e muita ondulação, muita correnteza. Mas assim, é gostoso. Mas vai com apoio também, assim, uma questão de segurança. Existe isso, né? Eu faço a prova, por exemplo, do Circuito Mares. O Circuito Mares, eu acho que é uma das provas que tem mais suporte, né, ao atleta. Tem drone sobrevoando, então eles estão acompanhando. Tem caiaque, tem mergulhador, tem tudo. Entendi. Então, assim... porque às vezes se o atleta tiver uma cãibra ali, né, tá em alto mar... Só levantar a mão. Levantou a mão, o jet ski já encosta e já tira. Entendi. Né, pra não ter risco de afogamento, não ter risco de nada. Não dá pra segurar na borda, a borda tá longe. Não tem borda, né? A borda tá bem longe. Mais ou menos, eu acho que 15 metros de água pra baixo de você. Então assim, com exceção da travessia de São Sebastião e o canal, né? Você já fez? Não. Dá quanto você sabe? Dá 3.800, 3.500. Dá pra fazer então, né? Dá pra fazer. Eu não me senti segura ainda. São 40 metros de água, né? O Marcão já fez? Eu acho que ele fez, não fez? Já. São 40 metros de água pra baixo. 40? Meu Deus. Pra passar balsa, assim, passar tudo ali. Passa muita coisa em 40 metros. Eu psicologicamente não me senti segura. O mar, ele traz essa... A hora que você entra na água, bate aquela sensação, porque às vezes se eu for na praia, por mais, não vou muito no fundo, né? Meu pai sempre falava, água no umbigo, sinal de perigo. Então, eu já não vou muito lá pro fundo.
Mas sempre bate aquela sensação, será que vai vir um tubarão aqui, alguma coisa e tal? O nosso Na hora que você tá litoral... nadando, você chega a pensar alguma coisa assim ou não? Não, eu acho que eu pensei no começo só. No começo. O nosso litoral não tem, tipo, tubarão branco, né? Ou tubarões igual tem no Nordeste, né? São que grandes, lá, né? Pernambuco, que é mais... Isso, O nosso litoral tem tubarões de até 1 metro. E o que acontece? Quando dá a largada, o cardume... ele vem por... Ele quer peixe pequeno, né? Sim. Então, assim... E ver um monte de nadador não vai... A vibração que a gente causa nadando é assustadora. Então, assim, o barulho, a vibração, todo o movimento que a gente faz na água, ele não é atrativo para o tubarão, que ele tem 1 metro, a gente tem na média ali de 1,60, né? Então, assim, ele entende que é um peixe um tanto quanto grande e um cardume de peixes grandes, né? Então, para ele, o tubarão se guia por sonar. Então, assim... ele não vai, dificilmente. Um peixe que é curioso e que às vezes chega a ser... Todo mundo acha que é fofinho e chega a ser agressivo, é o golfinho. É o golfinho. Mas porque ele é maior. Entendi. Então ele vem, ele dá cabeçada. Mas aconteceu alguma vez de chegar perto assim, pelo menos? Não? Ele é difícil, né? Até pelo horário. Entendi. É difícil. E água-viva, essas coisas assim? Água-viva acontece. Acidentes. Porque o que acontece? Elas tá passando, né? Tá boiando. E dá a infelicidade de cruzar. E aí você tem que pensar que você está num ambiente inóspito, né? Entendi. Não é o seu ambiente, então você vai lá de xereta. Ô Marta, e aí você deu uma pausa por enquanto nas competições? Dei esse ano. Tá com os projetos aí de intercâmbio, deve estar estudando mais no sentido de outras línguas e tá deixando um pouquinho competição de lado. Mas esporte não deixou. Não, esporte não deixei. Tô malhando, né? Tô treinando lá com o Rafa Cabral. E aí, por conta desses projetos, eu dei uma pausa no esporte, porque senão não adianta a gente querer fazer tudo, né? Mas de vez em quando eu vou visitar o pessoal lá. E é desgastante também, porque para vocês competir, você tem que se preparar. Desde a alimentação, preparo físico e psicológico, né? E o tempo que se gasta também, né? Sim, porque assim, o esporte, ele vem com uma mala. E é uma mala grande, né? Que eu falo assim. Tem a dedicação de tempo, sono, respeito de alimentação, a dieta. Você não pode... fazer chutado não dá. Então, assim, a gente precisa colocar isso na conta. Então, que nem eu, tô numa fase agora em que eu tô dando muita ênfase para outros projetos. Então, tem dias que eu vou dormir 1 da manhã. Agora, a Marta atleta não pode ficar dormindo a 1 da manhã, porque... acordar mais cedo. Exatamente. Eu preciso daquela rotina. Então, tem dias, assim... outro dia até um rapaz me questionou no Instagram. Falou assim, nossa, você não tem horário para treinar, porque tem dias que eu vou na musculação às 5 da manhã. Tem dias que eu pego o último horário, que é às 9. E tem dias que eu vou às 3 da tarde. Depende muito da minha rotina, das reuniões que tem no dia, se eu tenho atendimento, se as aulas, né? Que hoje é tudo online, graças a Deus. Então, assim, depende muito da dinâmica do dia. Então, o esporte ficou um pouquinho de lado, mas não a atividade física. E a gente tá num ano eleitoral, né? Não dá para também fugir da parte política. No esporte, representando Pinda, a prefeitura dá total apoio para o atleta? Você sentia isso na sua modalidade? Eventualmente ali você ia treinar no João do Pulo, em algum outro local? Tinha muita gente reclamando, pelo menos que eu vi em rede social, questão da qualidade da água. Existe esse apoio? Ou você acha assim, existe, mas dá para melhorar? Não, tá ruim demais? Não, existe o apoio. Eu acho que assim, como em toda prefeitura, dá para melhorar, né? A questão do João do Pulo, a estrutura de encanamento antigo, como toda a cidade, né? Eu acho isso. A piscina é muito boa.
Eu gosto muito de treinar no João do Pulo, né? Hoje a equipe de Águas Abertas treina na Ferroviária. Na Ferroviária? Né? Por conta de dinâmica mesmo. Mas tem uns dias reservados que a gente treina no João do Pulo. Uhum. Até para agregar com os atletas da CEMELP. Né? Que a equipe de Águas Abertas, ela é uma equipe que faz junção. Ferroviária e CEMELP. Então, assim, não tem atleta somente da prefeitura. Ah, entendi. Né? Atleta CEMELP tem o recurso de Bolsa Atleta deles, é um acordo de lá, né? Transporte também. Isso. E você então, era atleta CEMELP ou Ferroviária? Eu comecei como CEMELP e depois migrei Ferroviária. Mas aí o que acontece? Tem o suporte da prefeitura em relação a inscrições, a transporte. Então a prefeitura cede o transporte e paga as inscrições de todas as provas que a gente coloca no calendário. Então no final do ano a gente já define o ano seguinte, vai fazer o que vai fazer. Seguinte. Exatamente. E aí essa coisa de reclamação eu acho muito particular. Assim, tem gente que reclama de barriga cheia. Tem gente que reclama com razão. E tem gente que também reclama sem nem conhecer. Sim, né? Sem nem saber da história e tal. Dores, esses dias eu estava conversando com o pessoal de ex-alunos do João Pedro e a gente falando da questão da merenda escolar. Né? Porque ali tem professoras e tem mães de alunos. E aí ficou aquela história. Tem gente na internet que reclama às vezes da merenda escolar da rede municipal de ensino, mas que na verdade às vezes você vai ver nem tem filho estudando na rede. Né? Exatamente. Então assim, às vezes eu tô perguntando para você da questão da piscina, porque eu sei que você é atleta, que você treinava ali. Sim. Né? Então você vai saber falar. Agora, tem gente que às vezes é do atletismo, nem pula ali na piscina, não sabe. E aí o que acontece? Tem uma particularidade que é assim, toda piscina aquecida, ela prolifera muito mais alga, muito mais bactéria, é uma água quente, e ela fica numa temperatura em que ela dá margem para proliferação, a piscina ficar suja mais rápido, e é uma piscina que atende, eu não sei nem quantos alunos a rede tem que usam a piscina. Então assim, alta, né? É das 7 da manhã até quase 10 da noite, com gente nadando. Não tem um horário não dá tempo direito e assim, em alguns dias da semana, o piscineiro tem um horário de almoço. Só que daí o que acontece? Ele não pode colocar tanto produto. Né? Porque logo em seguida vai ter aula. Logo em seguida vai ter aula. É uma piscina aberta. A gente tem que considerar que a luz solar, ela também ajuda nessa proliferação, sujar a piscina, né? De ficar água mais verde. Por ser aberta, então choveu, cai sujeira, cai a infinidade de cabelo que tá na piscina, mas pela rotatividade, né? E daí tem gente que às vezes é sócio, por exemplo, da Ferroviária, mas também frequenta o João do Pulo. Quer comparar as duas piscinas. Impossível. A piscina da Ferroviária é uma piscina que não tem gente no mesmo volume que a prefeitura, não é aquecida. Então, assim, o quanto ela vai ficar suja é imensamente... Assim, não tem como antigamente, comparar. Eu não sei hoje, mas antigamente tinha um dia na Ferroviária que a piscina era fechada exclusivamente para tratamento. Ainda é. E na prefeitura eles têm o final de semana, que às vezes esbarra na folga do funcionário. A folga do funcionário, então tem esses trâmites, né? Às vezes o produto que se usa, e isso eu vi em vários campos, né? Por exemplo, assim, faltou produto no mercado. Então, tanto a prefeitura quanto a ferroviária, elas ficaram com comprometimento da qualidade da água. Entendeu? Assim como outras escolas de natação. Então, a gente tem que considerar esses pontos. Uma das reclamações que eu mais vi foi em relação, por exemplo, ao PCD. Pinda tem uma das melhores piscinas. Então, o que acontece? Teve gente querendo exigir rampa de acesso para entrar na piscina grande.
É complexo, porque você tem que remodelar toda a estrutura da área da piscina para fazer uma piscina semiolímpica para PCD. Adequada, né? Adequada. Só que se tem pessoal para colocar o PCD dentro da piscina e retirar, então a gente tem que considerar que tem gente para fazer isso, né? Eu entendo que muita gente queira extrema autonomia, mas aí eu não sei nem quanto de investimento seria necessário, se entra o governo do estado, como que é para fazer. Se seria possível ou se mesmo, seria né? Porque possível, às vezes a estrutura não dá, né? Exatamente. Teria que construir uma nova, do zero e tal. Então, assim, aí você ia interditar uma piscina que atende eu não sei quantos mil pessoas para ficar restrito, tentar reabilitar aquilo para um público muito restrito. Entendi. Né? Inclusive a equipe de PCD tem trazido bastante. Eles são fortes. Conquista, são fortes, são né? Fortes. Tem gente lá que eu falo, gente, eu tenho vergonha, porque assim, eu tenho os 2 braços, 2 pernas e não consigo nadar igual os caras nadam. Eu falo, nossa, não dá para acompanhar o treino. Eles são muito fortes, muito fortes. Martinha, muito bom falar com você. Se pudesse aqui, a gente ficava muito mais tempo, a tarde toda batendo papo. Mas é isso, o Pina pode estar de portas abertas aqui para você, para Amassô. Quem sabe num evento próximo a gente consegue fazer. Michel tá com umas ideias aí de fazer o podcast no meio do shopping ou no meio de um outro evento, sabe? Criar um estúdio ali de vidro ali para garantir a questão da acústica. E quem sabe a Amassô vem parceira aí para poder oferecer essa experiência para as pessoas. O shopping eu tô em casa, gente. Legal. Eu tenho os meus contatos, né? Bacana. Martinha, mais uma vez, obrigado. Deixa um recado aí para as pessoas. Inclusive, fala aí da sua rede social, como que chega até você, porque é aquilo que a gente falou no começo. Você atende eventos, né? Mas você também atende o público normal. Quem quiser entrar em contato com a Amassô, rede social, WhatsApp. Quiser entrar em contato comigo, o WhatsApp é 12-99784-1219. A rede social é Amassô Desporto, que é o Instagram, que é o mais movimento, né? O Face quase não tem. Aí lá no Instagram você mesmo quem conversa com a pessoa, eu mesmo que converso, você vai conseguir marcar horário. Só não liguem, porque eu não consigo atender ligações. É o WhatsApp, eu respondo a hora que eu tô vaga entre os atendimentos, eu consigo responder. E é isso. Então tá bom. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que Gosto agradeço. muito de papear. Conversar é com você, né? É conversar comigo. Eu sou muito falante. Que legal. Muito falante. Gente, depois de ter falado que as minhas meninas são irmãs, não são minhas filhas. Meninas, beijo pra vocês. A mãe te ama. A mãe ama vocês. Bacana. Martinho, obrigado. E quem acompanhou aí, não perca os próximos episódios aí do Pina Pod. Valeu.